CIRCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 28 de maio de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marisa de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais, e hoje recebemos o Marcelo Silva, que é economista, doutorando na UniOeste Foz do Iguaçu, voluntário, pesquisador e professor de Conscienciologia desde 1994. Atualmente é voluntário da Juriscons e da Ectolab. Pesquisa o tema megafraternologia, a ciência da megafraternidade, desde 2012. Boa tarde, Marilza, e boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o nosso convidado, mega fraterno, né? Então, hoje vai tudo em harmonia com todos, né? Marcelo Silva, e aí, dá uma boa tarde para a gente, Marcelo. Então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e a todos que estão nos ouvindo também a oportunidade de falar desse tema que é bem interessante e importante a todas as pessoas, né? Sim, estamos ao vivo no Facebook, aqui já com a presença do Mauro Mendes e da Denise Rocha, sejam bem-vindos. Por enquanto eu consegui identificar. Estão nos ouvindo Paulo e Neves, nos vendo, né, também, né? Isso, Paulo Neves, Diana Viveiros, Denise Rocha. E você pode ver nossa transmissão com imagens, e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320, em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco também pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Estes conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. O tema de hoje, claro, sobre fraternidade. Existe um dever de fraternidade? E aí, Marcelo, Marilza? E aí, nós, né, sabemos que você levantou essa bandeira da mega fraternidade há muitos anos, alguns anos atrás. Você tem uma dinâmica, né? Inclusive eu já participei no princípio. Eu também. Eu também já participei, infelizmente tive que sair por causa do horário. Então, eu queria saber, Marcelo, o que aconteceu com você dentro do seu processo evolutivo que te despertou para estudar, pesquisar e fazer... Você é um rapaz muito novo ainda, né? Jovem, em comparação pelo menos à minha, né? Porque é uma bandeira muito ousada, né? Dentro de todo o processo intrafísico, você falar em mega fraternidade, né? Com tantos adventos que tem por aí, contrário. Então, está com você. Tá certo. Eu acho interessante porque na Conscienciologia a gente sempre diz que os fatos, eles orientam as pesquisas, né? E eu cheguei nesse tema da mega fraternidade, não foi assim buscando, falando, nossa, eu vou estudar esse tema. Eu nasci numa região de periferia, em São Paulo, então eu vi mais ou menos o que os problemas sociais podem impactar e levar as consciências a se transformarem, e naquela época, ainda muito jovem, aí sim jovem, com 13, 14 anos, eu olhava para aquilo e falava assim, eu não quero ser estatística, eu quero ser diferente. Então eu já tinha alguns princípios espiritualistas, já me interessava por essa questão da vida após a morte biológica, para mim eu já tinha experiência fora do corpo desde criança, de maneira espontânea, então fui me encaminhando para fazer o que a gente chama de assistência.
E nesse sentido eu vim a conhecer a Conscienciologia em 1991. E a partir dali eu identifiquei com essas ideias, eu falei, é esse o grupo que eu estava procurando, me engajei em 94, eu comecei meu voluntariado, fui dar aula, entrei para um trabalho mais intenso e mais dentro do voluntariado. Até então eu nunca tinha nem ouvido falar em mega fraternidade, né? Eu só pensava em fazer assistência, em retribuir para as pessoas, em ajudar, enfim, e com isso eu também sentia que eu estava crescendo. Mas à medida que eu fui andando com isso, em 2011, eu fui convidado para ser secretário-geral da Unicim, que é uma instituição dentro da Conscienciologia que procura fazer a integração, né, que é a união das instituições conscienciocêntricas internacionais. Eu lembro que você é um dos idealizadores da Unicim, né? A gente até já conversou, na época a gente conversava a esse respeito. Exato. Então, lá em 2000, eu tive uma ideia que aquilo, de certa forma, seria um embrião ou os princípios básicos da Unicim. E a especialidade de pesquisa da Unicim, uma das especialidades na época que eu fui secretário-geral, era a megafraternologia. Então, como nós trabalhamos com vários grupos, então nós trabalhamos com as instituições que estudam a Conscienciologia, na época era em torno de 17 ou 19 instituições, hoje já crescemos, já tem mais de 25 instituições. 28. Né? Já tem 28 instituições. 28. Tinham os colégios invisíveis, tinham os voluntários como um todo, no Brasil e fora, etc. Então era um grupo muito grande. E a megafraternidade, ela envolve esse olhar positivo para que ocorra o melhor para todos. Ali eu comecei a me interessar pelo tema, isso foi em 2011, e em 2012, então, eu desenvolvi a chamada dinâmica da megafraternologia que eu tenho até hoje. E foi quando, então, a minha vida, de certa forma, me levou para esse tema. Se eu não tivesse passado por essa gestão, talvez eu não tivesse contato e isso fosse demorar até cair a ficha na minha cabeça. Mas o fato é que estudar esse tema hoje, para mim, ele tem um significado muito grande, muito forte. Hoje eu faço doutorado sobre trabalho escravo. A megafraternologia, ela é a antípoda, né? É o outro lado, é a vacina da mentalidade da pessoa que ainda deseja, ainda quer e escraviza outras pessoas, outros seres humanos. Então, você vê, não foi nem uma escolha, assim, voluntária, mas os caminhos da vida me levaram para isso, e aí confirmo o que a gente diz, né? Você está na sua ProEx, né? E é interessante que quando você alinha ProEx, o sentido da sua ProEx na sua vida, aí as coisas fluem, né? Sem prejuízo financeiro, sem nada. Ao contrário, começa a se ajustar as coisas. Quer dizer, uma série de sincronicidades, né? Positivas. Para a gente entender mais essa ideia da megafraternidade, que a megafraternidade é uma das ideias mais avançadas que o professor Valdo lançou, né? E agora, de uns anos para cá, dentro da Conscienciologia. Então, você poderia dizer para a gente algumas leis da megafraternidade, como é que você pode começar a entender, a vivenciar? Porque é bom a gente lembrar que o processo evolutivo da consciência é um processo lento. E às vezes a gente, por falta de informação, a gente fica meio estagnado e tal, e precisa de coisa. Então, uma pessoa hoje que quer começar a pensar, pelo menos a pensar no assunto, uma vez que é um assunto avançado. Certo. Né? Que fique então, veja só, tem um dos temas que eu venho estudando hoje, que eu chamo de competências fraternológicas. Não estamos nem falando de mega fraternidade ainda, vamos começar pela fraternologia, porque desde que surgiram aqueles princípios, o liberté, igualité, fraternité, né, da revolução, então a igualdade, a liberdade, a fraternidade, a gente observa que na sociedade, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, ele foi muito bem estruturado do ponto de vista jurídico. Então, todas as pessoas sabem que elas têm os seus direitos, elas querem ser tratadas iguais, elas não querem ser discriminadas, e a lei para tudo isso. O princípio da fraternidade, ele não foi muito estruturado. E hoje existe uma corrente que vem estudando muito fortemente essa questão. Então, por isso que eu chamo de competências fraternológicas, né, que vai ser, de certa forma, uma ponte, um caminho para a gente chegar na megafraternidade. Uma das competências fraternológicas que a gente vê que é importante trabalhar no dia a dia, e a vida nos traz esse laboratório o tempo todo, é a gratidão. Quem que está nos ouvindo não passou por um episódio em que você estava passando por uma situação mais difícil, complicada, você às vezes nem via a luz no final do túnel, e de repente alguém fez uma intercessão na sua vida e te ajudou. E isso gera um sentimento de gratidão. Ou pelo menos deveria, né? Ou deveria, né? O ideal seria que a pessoa se sentisse grata pela assistência recebida. Então, se a pessoa ainda não tem isso de maneira espontânea, natural, ela pode começar a desenvolver. E aí nós criamos uma técnica que nós aplicamos lá na Dinâmica, que vamos aplicar num curso que nós vamos ter esse final de semana, que é uma técnica para a pessoa refletir sobre a gratidão na vida dela.
Quantas vezes que ela foi assistida, beneficiada, ou ela fez alguma coisa que ela viveu esse sentimento de gratidão. E ela reproduzir isso. Isso é uma das competências fraternológicas. Nós queremos ser fraterno com os outros, começamos sendo com a gente. Vamos desenvolver mais esse sentimento de gratidão. O outro que é, assim, tema geral para toda a sociedade é a questão do perdão. Quantas pessoas não têm dificuldade de perdoar, de abrir mão, de superar, de virar a página, de pôr um ponto final numa situação mal feita, mal vivida, mal resolvida, que foi negativa. E a pessoa carrega aquele mal com ela, porque quando ela não perdoa, ela carrega isso ao longo do tempo. Eu tenho a Então, impressão são que duas se a pessoa atividades. não aprende a perdoar, a relevar o erro do outro até com ela mesma, ela não vai conseguir ter gratidão por muitas coisas na vida. E quando a gente fala em mega fraternidade, em universalismo, em cosmoética, em paradireito, o perdão é irrestrito, Exato. a gratidão é irrestrita, né? Então, você veja, se a gente começa por esses dois contrapontos, né? Então, eu coloquei a gratidão e o perdão. Aí você trouxe uma abordagem bem interessante, que é quem tem dificuldade de perdoar, provavelmente vai ter dificuldade de sentir gratidão. Porque é uma pessoa que ela tende a fixar mais as mágoas e dar mais valor na memória, e na vida e o significado das coisas ruins do que as coisas Essas boas. pessoas só têm uma vantagem, Marcelo. Qual? Elas aprendem a cultivar a memória, porque a pessoa rancorosa, ela não esquece nunca, só que de uma forma Do anticosmoética, lado negativo. de um Porque a lado gratidão, negativo. ela Depois é precisa só de ela memória. virar o disco. E a gratidão, ela precisa de memória. Por isso que Ela a gente precisa diz de que a memória. gratidão não é um processo só emocional. A Não, gente diz que a gratidão é um processo mental somático, porque ele vai exigir atributos da pessoa, como a memória, o raciocínio, o juízo crítico, a ponderação, autocrítica. a autocrítica, a avaliação, para que ela possa falar, puxa, eu fui ajudado naquilo e eu me sinto bem. O eu tenho esse reconhecimento, sentimento. né? O reconhecimento O reconhecimento da ajuda recebida. recebida no momento certo, Exato. na hora certa da vida dela. Então, veja, se a pessoa quer começar a caminhar e pensar sobre megafraternidade, vamos começar a pensar sobre esses elementos. Né? Aí tem outros, tem a benevolência, a benignidade, a bondade, o acolhimento, a empatia, olhar para fora do próprio umbigo, dos seus problemas e ver que no mundo tem tanta gente precisando de tanta coisa. O que você pode fazer para sair da trincheira da sua necessidade de pedir para si, para começar a retribuir e ajudar quem tem menos do que você. Então, são ações práticas no dia a dia que vão inserir essa pessoa no que nós chamamos de holopensene da megafraternidade. Porque a megafraternidade, ela vai transcender as ações somente da dimensão humana. Né? Dentro da Conscienciologia, a gente entende que a consciência se manifesta nessas múltiplas dimensões. E aí, nesse sentido, essa pessoa que já começa a desenvolver essas atividades, ou seja através de um voluntariado, de um engajamento em alguma causa, enfim, ou na prática de convívio dela com as pessoas, ela vai ficar mais predisposta à noite, por exemplo, ter a sua especialidade, e minha também, que é sair do corpo e participar de assistências, a ajudar outras pessoas, né? Até de maneira mais espontânea. Marcelo, vamos aproveitar ao máximo, né? O Marcelo aqui. Ô Marcelo, o que tem a ver a megafraternidade com a zooconvivência e a fitoconvivência? Como é que fica isso aí? Os bichinhos estão lá no chão, eu não quero saber, cheio de micróbios. Como é que fica isso? Pois é. Nós sabemos que nós somos homo sapiens sapiens, né? Os homens que sabem que sabem. A espécie que pensam que sabem, que pensam que sabem. E não deixamos de ser um animal. Né? Nós somos um animal humano, só que um animal racional. E existem outros animais, no caso, os considerados ainda pré-humanos ou sub-humanos, e eles são companheiros de evolução com a gente. Então, tem os animais, que aí vem a zooconvivência, e tem as plantas, que também são princípios evolutivos e que estão aí permeando o nosso ambiente. Se nós queremos aprender a conviver com consciências mais complexas, no caso, o ser humano é mais complexo do que o cachorro, o gato, ou o pet que a gente tem, ou a plantinha, nós precisamos, no início, começar a aprender a conviver com esses princípios evolutivos menos complexos. E aprender com eles também, né? Nesse convívio entra o processo de interassistência, porque então a pessoa a gente até brinca, né? A pessoa tem dificuldade de conviver com pessoas, então adota na sua família uma planta. Tenta deixar essa planta viva. Porque aí você vai, então, ter que regar, vai ter que dar atenção, colocar a sua energia, ver que está faltando um adubo, trocar a terra, assistir a planta. Passou essa etapa, coloque na sua família um pet. Um pet ele vai demandar muito mais. Se é um gato, se é um cachorro, dependendo do tipo de pet, ele demanda muito mais atenção. Então, você vai aprender a conviver, a assistir e ser assistido
Quantas pessoas têm um cachorro, um gato ou algum outro pet que faz parte da família, e a pessoa chega aquele dia cansada, estressada, e do jeito que ela é recebida, ela é assistida. Ela fica feliz, muda o humor ali na hora. Então, isso são exercícios nesse sentido. Deixa eu perguntar. A Kênia Max, temos aqui a presença de várias pessoas. A Viviane Pintarelli, lá de Joinville. A Yatra Wurman mandando boa noite, pessoal. Bom estar com vocês. Boa noite. Boa noite. Ela tá onde? Suíça, né? Aí a Renata Pelarice esclareceu aqui, da Suíça, Zurique. A Renata falou que o microfone do Marcelo tá baixo, então se tiver melhorado aí, Renata, dá um sinal pra gente. A Maris Polo Paz entrou, chamou a Renata Dami para participar, e a Beatriz Alieve aqui curtindo também. E a Kênia pergunta: professor Marcelo, você poderia falar um pouco sobre o conceito de central extrafísica de megafraternidade? Só que a gente já está na hora do intervalo. Você introduz ou prefere? Depois, né? Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Então, Kênia, aguenta aí que a gente já volta. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade e Marcelo Silva, sobre o tema: existe um dever de fraternidade? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed, faz toda a diferença. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e estou hoje aqui com a Marilza de Andrade e o Marcelo Silva sobre o tema: existe um dever de fraternidade? O Tiago Gutierrez já apareceu também querendo ouvir do Marcelo sobre a relação do universalismo com fraternidade, mandando um abraço fraterno de Curitiba. Mas aí a gente volta na pergunta da Kênia sobre a central extrafísica da megafraternidade. Tá bem. Então, só para fechar o raciocínio anterior, que você perguntou sobre o fit e a zooconvivência, então, nesse convívio com esses princípios evolutivos um pouco menos complexos do que o ser humano, a pessoa ela vai desenvolver o fraternismo, porque ela vai criar o carinho, o afeto, o cuidado, o respeito, e ela vai, então, começar a trabalhar esses elementos que fazem parte daquelas competências fraternológicas. E isso vai ser um exercício para ela conseguir transcender desses princípios menos complexos para aqueles mais complexos, no caso, os seres humanos. Que aí a diversidade de pensamento, de opiniões, de sentimentos, de ideias, de valores, de cultura, tudo isso torna a nossa realidade mais complexa. E nessa inter-relação é que nós precisamos saber viver essa fraternidade, essa mega-fraternidade prática no dia a dia. Então, por isso que é bem importante esse aspecto que você perguntou. Agora, quanto à central extrafísica,
Então, a central extrafísica da fraternidade, que esse é o conceito que o professor Valdo trouxe, Ah, é. ela é uma estrutura, na definição que ele dá, uma estrutura que emana ondas de amor puro pelo cosmos. Ou seja, dentro da escala evolutiva, existem pessoas que avançaram no processo da evolução e essas consciências, elas não perdem quem ficou mais para trás. Ninguém perde ninguém na evolução, nós continuamos com vínculos. E por isso que nós temos a assistência de amparadores, são consciências mais lúcidas que vêm nos assistir, nos inspirar, nos impulsionar pelo caminho evolutivo. Então, existem essas paraestruturas que possivelmente foram elaboradas por essas consciências, e que elas emanam essas ondas de amor puro pelo cosmos. Nesse sentido, o que a gente procura, até nesse curso, fazer, e é um dos objetivos do curso que a gente vai dar esse final de semana, é esse, é ajudar a pessoa a vivenciar, a entrar em conexão com essa central extrafísica, a perceber esse padrão de energia, de modo que no dia a dia ela possa evocar para a sua prática. Aquele dia que a coisa está mais conturbada, o dia que ela saiu da regra do equilíbrio íntimo dela, que ela está mais alterada, ou ela está mais perturbada, ou ela está brava, enfim, então ela entra em conexão com aquilo. Então a central, ela é uma fonte de energias da mega fraternidade que assiste diversas áreas e pessoas que estão procurando fazer assistência prática. O professor fazia, inclusive, uma diferenciação entre a central extrafísica da fraternidade, da verdade e da energia, Exato. que era mais fácil a gente acessar a central extrafísica de energia, porque a gente teria mais condições de aguentar o processo da energia. O Mega Fraternidade diz que nós não daremos conta tal padrão elevado de energia, né? Porque a fraternidade, a mega fraternidade, ela exige que a pessoa esteja mais equilibrada. Mais equilibrada, mais mental, que ela tenha mais básicas, da falta de perdão, do rancor, do ódio, da mágoa, de todas as nossas mazelas. Mazelas humanas. É. Então, para a gente acessar isso, a gente precisa trabalhar o que a gente chama de autopesquisa, que é a pessoa começar a ampliar o autoconhecimento de maneira técnica, no caso na Consciologia chamamos de autopesquisa, que vai corresponder àqueles princípios filosóficos lá de trás, né? Conheça-se a ti mesmo e conhecerá o cosmos. Comece conhecendo o seu microcosmo, que é você. E isso vai expandir a sua visão para o macrocosmo, que vem as pessoas, as consciências extrafísicas, as outras dimensões, as várias vidas, e aí a pessoa ela vai ter mais estrutura para sentir a mega fraternidade. Você estava falando do curso, essa vai ser a primeira edição que ele vai ser de imersão, não é? É a primeira edição que a gente inseriu mais um dia nele, né? Porque o curso chama-se Teáticas da Mega Fraternidade. Ele já foi dado aqui em Foz, já foi dado em Cascavel, São Paulo, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Brasília. Demos esse curso em alguns locais o ano passado, e esse ano nós vamos repetir aqui, vamos fazer também em Belo Horizonte e em Porto Alegre. E o nosso curso Teáticas da Mega Fraternidade, o próximo, em Foz do Iguaçu, vai ocorrer agora nesta sexta-feira. Ele era dado de sábado e domingo, eu e a professora Cristina Aracac, nós sempre achávamos o curso meio apertado, então nós incluímos uma aula na sexta-noite. Como ele é um curso muito vivencial, as pessoas então elas vêm para os conceitos introdutórios sobre fraternidade, sobre mega fraternidade, e como que isso interage com o paradireito, né, que é o nome do nosso programa aqui, Conteúdos Paradireitológicos, e aí a gente mostra essa ponte, e no sábado e domingo, que antes a gente tinha essa aula de 3 horas, os alunos já vão entrar na vivência prática. Então ele é muito vivencial, muito prático, tem campos bioenergéticos para a pessoa se conectar com essa central extrafísica da fraternidade, foi perguntado, para ela entrar nesse estado de pacificação íntima, de equilíbrio, de gratidão, e com isso ela ter referência pessoal de que existe um estado melhor para se viver. Fora dessa patologia social. Existe, pode-se conseguir um estado melhor para se viver, uma eutimia, um processo de pacificação íntima, pode. Só que você tem que investir nisso. Né? Há um alto esforço a ser feito, né? Nada cai do céu. Evoluir exige esforço, né? E a gente estará lá comemorando o aniversário da Marilza também, né? Pois eu disse que o Cosmo vai estar feliz porque o curso vai ser no dia do meu aniversário. Que coisa boa. Quer dizer, ano passado em São Paulo foi no meu. Não, mas veja só, realmente eu estou muito gratificada aí pelos amparadores e tudo mais. Ano passado, nessa época, foi o lançamento do livro e agora o curso, gente. Já posso dessomar em paz? A gente entra numa fila. Estou de bem com o cosmos. A gente entra no fluxo do cosmos. Né? Então, quando a gente começa a acertar a vida, começa a organizar, a assistência começa a ser predominante, a tendência é a gente sair disso que é tão valorizado na sociedade, que são os aspectos emocionais mais desequilibrados.
Você liga a TV, vê o jornal, tudo que é meio de comunicação, você vai torcer, vai ver sangue. É tragédia atrás de tragédia. Agora, existe um outro lado, a hora que a pessoa fica mais equilibrada, que são os sentimentos elevados, que aí a pessoa começa a entender essa mega fraternidade. Ela vai ver que existem consciências que ela já não sabe o que é ódio, o que é o rancor, o que é aquela situação mais... Nem fala sobre isso, Nem né, fala, Marcelo? não faz parte Não faz do cotidiano parte mais dela. do universo inteiro. Não que ela não veja o que está acontecendo, ela prefere arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa para ajudar a mudar essa condição social, ao invés dela ser vítima estatística desse contexto, entendeu? Bacana. Bom, agora então, voltando aqui na pergunta do Tiago Gutierrez, o universalismo e a fraternidade. Pois é, o universalismo é um dos princípios, assim, brasileiros, uma das premissas da própria ciência, da conscienciologia, do paradigma, do modelo de pesquisa que a gente usa, que chamamos de paradigma consciencial, onde a própria consciência, ela é esse modelo, né? Porque tudo que passa em termos de realidade, nós filtramos a partir da nossa própria consciência. E no momento que nós temos, por exemplo, uma experiência fora do corpo, a pessoa, ela percebe que a vida é muito mais do que essa cotidianidade que a gente tem, do que as circunstâncias da maneira que ela vê, que existem mais variáveis influindo na vida dela, que ela tem uma relação de causa e efeito com as pessoas onde ela nasceu, com a profissão que ela escolheu, com a cidade onde ela vive, com a região dessa pedrinha que está flutuando no cosmos, que nós chamamos de planeta, que nós nascemos. Então, há uma relação de causa e efeito nisso. E nós percebemos que existem muito mais consciências vivendo para além da nossa cidade, do nosso país, da nossa família, do nosso grupo. Então nós começamos a ver que a evolução da consciência ele é um princípio universal, e nós somos princípios universais. Só que nascemos aqui, nessa dimensão, nascemos em uma determinada região desse planeta, e aí, em função das circunstâncias, dos valores, da cultura, da temperatura, etc., chama-se aquela cultura de um país X. De outro. Isso foi uma construção social feita ao longo da história. Só que a consciência ela não é isso. Ela começa a transcender essas características e ver que a gente vai daqui para a China, daqui para qualquer outra parte do mundo, e a gente vai encontrar consciências querendo e necessitando evoluir. E isso vai levá-la a começar a perceber que a consciência é um princípio mais universal. Isso vai tirar as barreiras, as quebras das barreiras, os preconceitos, vai ajudar a pessoa a pensar fora do bairrismo, tanto da cidade, do estado, como do próprio planeta. Aí ela vai começar a pensar mais nessa fraternidade, nesse universalismo. Lembrando que é o tema da nossa Semana da Paradireitologia esse ano, né? De 5 a 11 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. Vai ser bem bacana. Primeiro o complementar, você vai estar. Vou estar lá. E depois o fórum, né? Que a gente vai estar mostrando aí 11 anos de todo... paradireitologia, né? Muito bacana. bom. Marilza, pensata pra gente. Você trouxe? Eu trouxe. Hoje nós estamos fartos de pensatas, porque eu trouxe tanto da mega fraternologia quanto da paradireitologia. Né? Qual que você quer primeiro? Olha só como gostou? Olha só. Fica à vontade. Em cima do que o Marcelo vem expondo para a gente desde o princípio do programa, eu vou apresentar aqui eu trouxe a terceira pensata. A mega fraternidade é o resultado da interprisão grupo kármica entendida e ultrapassada pela consciência através de vivência e aplicação do autodiscernimento. Então, Marcelo até pode crescer em cima disso, porque é justamente essa questão do perdão, né? Da abnegação, de você compreender melhor o outro. Até a gente já trouxe as pensatas sobre isso, né? E então você gostaria de ampliar a pensata do professor Valdo? Do DAC, essa pensata... Essa daqui, né? Da mega fraternidade como superação. Ela é interessante porque vai chegar num ponto que a consciência ela entra nesse holo pensene da fraternidade, da mega fraternidade, que ela vai começar a fazer assistência para as suas ex-vítimas e fazer assistência para os seus algozes. Porque a sociedade, de modo geral, ela ainda vive muito o binômio vítima-algoz. Ora, a pessoa é vítima, e sempre que tem a vítima, tem um algoz que proporcionou aquela condição e a pessoa que se submeteu àquela situação. Ela fica revoltada, primeiro ela fica magoada, ela fica ressentida porque ela lembra daquilo, quanto mais ela lembrar, pior fica, porque vai aumentando esse ressentimento vai ficando mais profundo e a pessoa entra na revolta. A revolta é quando ela quer dar o troco no outro, e se ela dá esse troco, o outro vira vítima.
E aí esse ciclo vai ao longo de várias vidas. Uhum. Então, a megafraternidade, ela vai resultar na superação dessa interprisão. Porque quando a pessoa está vivendo assim, ela está vivendo uma interprisão com o outro. Os dois estão prisioneiros um do outro do ponto de vista patológico. Por isso que ele põe, é o resultado da interprisão do grupo kármica entendida e Isso, ultrapassada. ultrapassada. Você tem que ultrapassar isso Exato. tudo, né? E Aliás, por onde que nós temos, ultrapassa? A partir da assistência. a partir da assistência Uhum. e da sua autopesquisa e de você passar a entender, compreender o outro de uma forma melhor. Uhum. Depois a gente Então vamos fala para da outra do pergunta para-direito. aqui. Pergunta da Graça Dantas, que é a nossa coordenadora do Colégio Invisível da Paradireitologia. Ela pede para você falar sobre como você compreende a afirmação de que o paradireito, antes de tudo, é um processo de megafraternidade e multidimensionalidade. Pois é. Um slogan que o professor Valdo Vieira, que foi o propositor, o pesquisador que propôs essas ciências, né, e que escreveu a maior parte dos nossos tratados, ele pôs, quando ele propôs, quando ele trouxe essa ideia do paradireitando da megafraternidade, é que paradireito significa megafraternidade. Né? Então, essa é a base até do nosso curso, que a gente procura explicar na prática como que isso se dá e a pessoa entender bem profundamente. E esse também é um dos slogans da Juriscons, né? Da Juriscons, da nossa instituição, nós somos voluntários. Então, como que eu entendo isso daqui? O paradireito, antes de tudo, é um processo de megafraternidade. Por quê? Paradireito é a gente começar a ter posturas, pensenizações, pensamentos, sentimentos e energias, que eles sejam mais retos, íntegros, corretos, que coloquem a gente mais no fluxo do cosmos. No momento que a consciência começa a se corrigir a partir da autopesquisa, a partir de se alinhar com a cosmoética, ter mais retidão pensênica, ser mais justa, mais íntegra, mais equilibrada, a tendência é ela começar a viver esse outro lado que nós chamamos dos sentimentos elevados. E aí ela entra na megafraternidade. Então, o paradireito, antes de tudo, é um processo de megafraternidade e multidimensionalidade. Por que nós chamamos de megafraternidade e não só fraternidade? Como já existiu o princípio da fraternidade, da igualdade, da liberdade. Porque a megafraternidade, ela pressupõe essa compreensão de que a consciência ela não morre quando esse corpo termina. Que a consciência ela continua sobrevivendo e ela vem nesses ciclos de vidas sucessivas, umas às outras, se aprimorando. Então, entra a multidimensionalidade. Então, resumindo, o paradireito é um processo de megafraternidade, multidimensionalidade, porque a pessoa ela se tornou mais equilibrada, com uma visão multidimensional, e com isso ela começa a entender também mais dessas leis que estão regendo essas inter-relações. As paraleis, né? As paraleis, para superar até essa interprisão que a Marilza trouxe na pensata. Né? Marilza, a Maris Paulo Paz diz que você está de parabéns. Obrigada. Nosso entrevistado hoje é o Marcelo Silva, um excelente professor. Né? Marcelo, quando você falou que a megafraternidade é antípoda a quem quer escravizar, mas ela também é antípoda a você se permitir, se subjugar, se permitir ser escravizado, não é? Sim, porque o que acontece? A hora que a pessoa ela ainda tem a necessidade de subjugar os outros, isso mostra que ela ainda está com uma visão pequena. Está faltando cosmovisão, está faltando o equilíbrio íntimo, ela tem algumas carências que ela ainda não resolveu, que ela quer fazer da outra pessoa algo subjugado a ela. Então, isso é um lado patológico da convivência, que existem milhares de pessoas, né? Só do trabalho escravo, que é o que eu venho estudando, a escravidão moderna, ela atinge mais de 40 milhões de pessoas que nesse exato momento estão sendo escravizadas, submetidas à força, a trabalho forçado, vigiadas sob pena de arma, submetidas à servidão por dívida, a todo um mecanismo patológico em torno disso. Por outro lado, quando a consciência ela começa a ficar mais lúcida, ela vai se libertando dessas interprisões, ela vai cortando essas interprisões. E nós falamos que para a pessoa chegar à megafraternidade, ela precisa estar mais equilibrada, ela precisa ter mais lucidez, ela precisa ter mais discernimento. Então acaba que a megafraternidade, se a pessoa começa a vivenciar, ela está sendo já refratária a essas condições anteriores, de submissão, de ficar sem poder pensar, sem ter autonomia, sem ter autodiscernimento e entrando em interprisões. Então, de certa forma, é quase que um resultado, né? Se para a gente ter mais sentimento de megafraternidade, precisamos estar mais equilibrados, isso indica que nós superamos algumas outras situações mais atrasadas e menos equilibradas. Muito bom. A Maris Paulo diz, Marilza, está de parabéns pelo livro, pelo curso, e o Marcelo também é o máximo. Eu também Obrigado, acho, Mari, Marcelo, máximo, agradeço.
Realmente Muito o bom. livro, assim, pode-se dizer que é um sucesso, foi um dos livros mais vendidos durante esse ano, já está no finalzinho. Show, parabéns. E esse final de semana eu estive lá em Joinville, foi show mesmo. Muito bom. Tudo muito bom, mas vamos voltar ao Bom, Marcelo. a gente está indo para o intervalo. Você lê mais uma pensata, então, para a gente ir para o intervalo? Ok, então nós vamos ver agora da paradireitologia. A paradireitologia é a linha de autocognição que expõe com abrangência maior ou cosmovisiologicamente, ou no verso complexo da dignidade humana. Eu acho, assim, depois do intervalo, Marcelo também pode falar sobre esse complexo da dignidade humana, que eu acho, o professor Valdo já coloca numa primeira pensata, né, que para a direita é respeito à dignidade. Tá bom. Muito bom, registro aqui que a Nilza Gladys chegou. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo, até às 3 horas da tarde. E estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade e Marcelo Silva, sobre o tema: existe um dever de fraternidade? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14 horas e 38 minutos. Colher cana sem queimar a plantação. É fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão, é fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo. Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Há 45 anos, dois povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. Dois países, uma só energia. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, hoje aqui com Marilza de Andrade e Marcelo Silva sobre o tema: existe um dever de fraternidade? Estamos com alguns comentários aqui, mas primeiro vamos voltar para a pensata. A pensata da paradireitologia, que o Marcelo vai nos fazer o favor de comentar. Vamos comentar. Então, a pensata, ela fala que a paradireitologia, ela é uma linha de autocognição que acaba expandindo, né, dando uma visão mais ampla, mais abrangente a respeito da dignidade humana dentro desse universo complexo da relação humana. Quando você leu a pensata, eu lembrei de um jurista, que ele se chama Fábio Condor? Comparato, é que tem um cara no meio do nome dele também, né? Fábio Comparato. Fábio Conder Comparato. Conder Comparato. E ele diz o seguinte, que as coisas têm preço. As pessoas não têm preço, elas têm dignidade. Então, nesse sentido, a paradireitologia, ela ajuda a refletir sobre essa necessidade de nós aprendermos a conviver com os diferentes, aprendermos a conviver com a diversidade, aprendermos a conviver e respeitar a dignidade das pessoas. Porque todas as pessoas têm dignidade, elas não têm preço, elas têm dignidade. Então, nesse sentido, a paradireitologia ajuda a gente a pensar mais sobre isso, porque como ninguém perde ninguém na evolução, o que a gente faz hoje, amanhã é causa de consequências da nossa vida. Nós somos o resultado das nossas escolhas. E essas escolhas, elas são esquecidas muitas vezes de uma vida para outra, e as pessoas então reclamam das condições pessoais sem ter essa visão mais ampla. A paradireitologia expande essa visão, e expandindo essa visão, a pessoa começa a pensar qual é o caminho por onde ela vai modificar
a sua própria realidade. Eu costumo dizer que o estudo do paradireito ajuda você a ter cosmovisão, que você começa a ampliar, né, a sua visão, os seus questionamentos levam a questionamentos, e com isso você tem uma visão de um todo a partir de um princípio qualquer. Né? Então, a Iatra pergunta aqui, Marcelo, existe uma técnica a ser aplicada que acelere o sentimento da mega fraternidade? E a Nilza também dá os parabéns, falando que é um excelente tema, que ela está tentando internalizar o princípio da mega fraternidade, todos nós. Né? Então, aí dá a dica para a gente como acelerar esse sentimento. Iatra, nós falamos, não sei se você pegou lá no início, nós falamos das competências fraternológicas. Esse é um caminho, a pessoa começar a desenvolver essas competências, o processo de perdão. Então ela pode fazer uma lista para ela de pessoas que ela não conseguiu perdoar até hoje, ela refletir sobre aquilo, ver o quanto que isso impacta negativamente o estado íntimo dela, porque o perdão é uma escolha, né? Ela é uma deliberação pessoal. E aí a pessoa ela começar a trabalhar para conseguir superar, abrir mão daquela mágoa, seguir para frente, virar a página, pôr o ponto final, enfim, os ditos populares que a gente ouve por aí. O outro aspecto é usar a técnica da gratidão. Faça uma lista de todas as pessoas com quem você conviveu e a quem você tem uma dívida de gratidão. De alguma forma essa pessoa te ajudou, ela te assistiu, ela te amparou, ela te apoiou, ela foi algo positivo na sua vida. Então a pessoa conseguir valorizar isso já é uma técnica para ela acelerar e chegar mais próximo do sentimento da mega fraternidade. A outra em cima da pergunta que a Marilza fez, que é aprendemos a conviver com os outros princípios evolutivos. Então, a planta, os pets, com as pessoas do nosso entorno, com a família, com as pessoas do trabalho, do bairro. E a outra que eu acho que é fundamental é o processo da assistência. Não há mega fraternidade sem assistência, sem a pessoa sair do próprio umbigo e começar a fazer algo em prol de outras pessoas além dela, incluindo ela. Né? Marcela, acho que a gente poderia atender a Iatra falando sobre o que você falou no princípio, quando falou dos princípios conscienciais, que é ela experimentar, se dedicar a algo. Ela, estou falando no sentido figurado, a pessoa em geral, né? Cuidar de uma planta, começa assim, né? Atender aos princípios conscienciais e ver o efeito, faz disso uma autopesquisa. Essa é a proposta, né? Como é que ela se sente quando ela fecha a porta para sair e lembra que voltou e tem que pôr água para a planta? Então, você veja, são ações práticas, pequenas no cotidiano, que vão nos aproximar desse processo que a gente chama de mega fraternidade. Aí tem técnicas mais sofisticadas. Então, na Conscienciologia existe uma técnica chamada TENEPS, que é a tarefa energética pessoal. Essa técnica, a pessoa que ela vai se estudar, vai ver se ela atende os pré-requisitos, ela se prepara e ela vai começar a fazer assistência todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado, durante 1 hora. Ela e os amparadores ou o amparador dela. E ela vai atender pessoas, não só as que ela conhece, ou do seu grupo kármico, da sua família, do seu trabalho, mas qualquer demanda extrafísica que seja trazida. E a pessoa, com o passar do tempo, ela começa a receber pedidos dessa assistência do TENEPS. Essa é uma outra forma da pessoa se encaminhar para a mega fraternidade. Ok. Eu esqueci de deixar, geralmente eu dou a folha que... As pensatas de mega fraternidade, elas que eu recolhi para aqui, está na página 1043 do DAC, e a página da Paradireitologia do Lexo de Ortopensata, 528. Aí eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta, Marcelo, que é de uma pensata, né? O perdão antecipado é universal. A síntese da paradireitologia. A página é 1282. Então, essa é a pergunta? Não, a pensata é essa, e eu gostaria que você ampliasse isso, porque, se o perdão antecipado é universal, ele está dentro, é um pré-requisito para você começar a se linkar com a mega fraternidade. Perfeito. Né? Veja só, e ele coloca, o professor Valdo coloca como sendo a síntese da paradireitologia. Síntese, gente, isso é muito sério. Muito sério, porque pensa só, para a pessoa perdoar, quer dizer que ela fez algum mecanismo dentro dela que ampliou a visão a respeito daquele fato que para ela foi traumático, foi ruim, foi desastroso, marcou negativamente a própria vida, que a ajudou a abrir mão de manter aquele sentimento, aquela emoção desequilibrada dentro dela.
E esse processo é a autocognição. Então, veja, a paradireitologia, ela vai trabalhar exatamente com essa autocognição, com essa capacidade de compreender mais amplamente, de compreender de maneira mais cosmovisiológica, de compreender sobre as leis da cosmoética, e isso vai auxiliando a pessoa a ciclar cada vez mais esses sentimentos, até que ela fica refratária a ficar magoada, rancorosa, revoltada, com todas essas emoções desequilibradas, né? Ressentida, né? Bom, a Kênia está aqui dizendo um ótimo programa, grande abraço de Belo Horizonte. E aí o Mauro Mendes falando do perdão. Perdão estabelece relacionamento? Ele estabelece relacionamento não só de base intrafísica, mas também de base multidimensional. Eu acho que mais de base multidimensional. Porque as relações, elas são complexas, né? Então, quando há uma situação que ela foi desastrosa ao ponto de marcar e deixar uma marca tão grande que a pessoa não consegue perdoar, todas as nossas relações são multidimensionais. Então, existiam outras consciências envolvidas extrafísicas. Existia, muitas vezes, uma relação do nosso passado com essas consciências a qual nós entramos nessa interprisão. Então, quando a consciência consegue se libertar disso e perdoar é se libertar você e o outro, né? Você não fica com o outro sob o jugo, não te perdoo. Você está preso pela minha vontade de não querer te liberar porque eu não te perdoo. Então, quando a pessoa consegue abrir mão dessa corrente da subjugação do outro a essa emoção, e dela se subjugar a essa emoção desequilibrada, ela consegue ficar mais pacífica, ela consegue criar outras relações que aquela corrente acaba gerando um entrave para ela ter outros contatos, outras pessoas vão chegar, vão acessá-la, outras consciências extrafísicas vão se aproximar. Então, ao invés de serem os assediadores, vampirizando, estimulando, ampliando aquela emoção desequilibrada, vão ser os amparadores, inspirando, organizando, equilibrando, assistindo a pessoa. Então veja quantas relações, né, são estabelecidas a partir de um ato que é deliberado só pela pessoa. Não tem como você forçar ou o outro fazer o perdão por você. Só você pode tomar a decisão de falar, gente, eu vou abrir mão disso, foi errado mesmo, machucou, doeu, a pessoa agiu de maneira equivocada, mas eu não quero continuar carregando esse mal-estar, essa emoção negativa comigo por mais 10, 15, 20 anos ou algumas vidas. Ouvidas, né? Exatamente. Ouvidos, eu costumo dizer, né? Tem gente, antigamente as pessoas batiam no peito, vão levar para o túmulo, eu dizia, né? E vai trazer de volta, não fica lá não. Consciência renasce. Né? Essa questão do perdão mexe muito com o ser humano, a gente percebe, né? E a gente já comentou muito aqui sobre perdão, né, Ana? Madalena. Mas é uma coisa que eu vejo que você não pode se deixar prender, por exemplo, se eu vou para uma pessoa e peço desculpa, peço perdão, qualquer coisa, eu te fiz isso, você me perdoa, me desculpa, se o outro não quiser, também é problema dele, a sua intencionalidade é que vai te fazer a libertação desse relacionamento. E você falou bem que de vez em quando outras pessoas se achegam e de repente a vida te tira daquele cenário, e aparecem outros personagens na sua vida e você se desliga energeticamente. Naturalmente, né? De forma natural, né? É o divórcio das amizades, né? Então, divórcio energético. O divórcio energético das situações. Marcelo, o Mauro concorda, ele gostou aqui da resposta. Gostou? Ai, que bom. Marcelo, o que você fala da inteligência evolutiva e a megafraternidade? Então, vejam só, inteligência evolutiva, como todo esse cenário da vida humana que a gente vive hoje, que parece tão material, né? A gente pegar do ponto de vista físico, essa daqui é concreto, nessa mesa, a cadeira que nós estamos sentados, o nosso corpo, esse microfone, essa sala, não é. Está tudo em movimento, se entrar nas físicas das partículas subatômicas, isso tudo está numa movimentação muito intensa. Então, essa vida humana que para a gente é tão concreta, tão real, tão assim, visceral na nossa manifestação, ela é um cenário para evolução. É assim que nós compreendemos sob a perspectiva da conscienciologia. Existe uma série de outras perspectivas, mas nós entendemos que a nossa vida ela é um cenário evolutivo. A inteligência evolutiva é a consciência conseguir, dentro desse cenário, usar os recursos que ela tem, que às vezes são recursos disponíveis e às vezes é até carência. Não quer dizer que é sempre favorável. Às vezes uma mesologia desfavorável, mais agressiva, mais áspera, mais inóspita,
pode fazer aquela consciência acelerar a evolução dela do que se ela tivesse com muita fartura, com uma vida boa, tudo ganho, tudo favorável, onde ela põe o pé na jaca e faz uma série de desastres. E gasta mais uma vida. Então, a inteligência evolutiva é a gente conseguir olhar positivamente, e aí entra o olhar de fraternismo, para todas as situações que nós vivemos, no sentido de tirar as lições. Que lição que eu posso tirar desse contexto que eu estou vivendo? Desta falta de recurso, ou desse excesso, do que for. Então, aí entra o processo da inteligência evolutiva. E esse olhar positivo entra numa linha que nós chamamos de olhar de fraternidade, que não é um olhar leniente, então é assim mesmo, vou ficar assim, passivo. Não, é você olhar e falar assim, como que eu mudo esse cenário? Como que eu saio dessa condição? Como que eu reviro esse meu contexto? Como eu falei, eu nasci numa periferia em São Paulo, mas era uma rua antes de começar uma grande favela, que hoje só está pior a situação. Eu vi muitos dos meus amigos se desencaminharem na vida, virarem assaltante de banco, outros serem assassinados, virarem vendedores de droga, etc. e tal. Eu fiz uma escolha. Então, a gente entende que a consciência ela é soberana no sentido de fazer esse autoesforço para mudar a sua própria realidade. E esse olhar de fraternismo entra dentro desse contexto. A pessoa precisa entender que no cenário da sua vida, ela é o principal autor. Exato. Ela é a principal atora. É a principal atora, a principal atriz, e quem vai comandar o cenário é ela. E não estamos dizendo que é fácil, que é simples, porque existem ações que dependem de políticas públicas, existem ações que dependem de movimentos sociais, existem ações que fogem somente de algumas alçadas mais privadas. Mas aquilo que é privado, nós podemos coordenar, e é por aí que a gente começa a mudar a nossa realidade. Bom, a Renata Pelarice está falando aqui, excelente, sei que sou suspeita em falar, mas vocês são ótimos, amo. Você é suspeita, mas eu aceito o elogio. Eu também, porque faz parte da fraternidade. Já que está todo mundo aceitando, não vou contra o grupo, né? Eu também aceito, Renata. A Yatra também, excelente programa, pessoal, estão todos de parabéns, muito esclarecedor, muito legal. Bom, gente, finalizando, infelizmente aí, 2 minutinhos. Mais algum recado sobre a fraternidade? A gente queria convidar, né, se vocês me permitirem, eu queria convidar as pessoas, é um curso que ele não tem pré-requisito, ele chama-se Teáticas da Mega Fraternidade. Teáticas é um termo, é a junção de duas palavras, né, que é a teoria e prática. Então, nós de fato colocamos no curso essa característica de ele ser muito mais prático do que teórico, e nós vamos passar um final de semana, que vai ser agora esse final de semana, 31, vamos cantar parabéns para mim. Cantar parabéns para Marilza, e pensando principalmente no aspecto da mega fraternidade, ou seja, como que você pode ir para esse curso para melhorar a sua convivialidade, para ter mais intercompreensão, mais empatia, mais pacificação, pensar mais nas inter-relações sadias. Então, ele é um curso muito vivencial, qualquer pessoa pode fazer parte dele, não tem pré-requisito que a pessoa já conheça a Conscienciologia ou não conheça, porque nós vamos dar as ideias básicas, os princípios iniciais para que a pessoa possa, a partir das vivências do curso e das vivências bioenergéticas, vivenciar esse estado da mega fraternidade, ter o que a gente chama de princípio da descrença, não acredite no que nós estamos falando aqui, tenha suas experiências pessoais, e a partir dessas experiências pessoais, ela poder fazer a sua reciclagem de vida. Então, o curso ele vai acontecer no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, que é uma sexta-feira, dia 31, ele começa às 19h30. Ele é sem pré-requisito, nós estamos esquecendo. Sem pré-requisito total. Qualquer pessoa interessada que tenha... O pré-requisito é você ter vontade, querer estudar e passar um final de semana pensando nessa temática. Os principais assuntos: qualificações das suas relações interpessoais, melhoria das suas condutas anticonflitivas e pacíficas, desenvolvimento do olhar de fraternidade, que nós estávamos falando há pouco, e dinamização do holopensene da intercompreensão. Quem quiser maiores informações, você pode obter no telefone 45 9 91 11 6263, ou também no telefone 45 9 9920 8701. E se você quiser, você pode entrar também na página da Juriscons, que é o www.juriscons.org. Então, estão todos convidados. E começa na sexta com o verbete da Marilza, não é, Marilza? Não, meu verbete é quinta-feira. Quinta? Então é pré-curso. Vai ser quinta-feira, foi uma ideia que os amparadores deram dentro da dinâmica do Para-Direito, né? Foi ano passado, que vergonha. Mas eu tive muito envolvida. Que é sobre as gratuidades, né? Usufruto da gratuidade cognopolita. Muito bom. Tem quase 30 eventos gratuitos dentro da CCC de domingo a segunda, assim, né? Todos de segunda os dias, a domingo, né? todos os dias,
Nós temos Muito bom. eventos gratuitos, o que não impossibilita as pessoas. Não, conhecimento, não de falta necessário espaço conhecimento. para autopesquisa, né, E tem Marisa? também a dinâmica, às segunda-feira, né? A Isso. dinâmica da Mega Fraternidade com o professor Marcelo Silva, como EPICOM. E nós temos, interessante que várias abordagens que você fez hoje, Marcelo, nós discutimos de manhã, inclusive, Sim. o trabalho escravo, É. né? Lá no Conteúdos para Direito Presencial, lá na Juriscom, que estão todos convidados, e Todas a as Madalena vai terças-feiras, 9h30 da seguindo. manhã, né? É. Muito bom, gente. A Viviane também agradece aqui por compartilharmos o conhecimento. E é isso aí, chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Agora são 14h58. Agradeço a presença dos meus compassageiros Marisa de Andrade e Marcelo Silva. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. E se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá! RCI. Quando o assunto é saúde, ter alguém ao seu lado faz